Fala pessoal, Raul Soares entrando em campo para falar, claro, de Fortaleza Esporte Clube, que tem confronto muito importante, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Confronto que abre, inclusive, a oitava rodada, né? Acontece às 4 horas da tarde no PBzinho de Açúcar, um estádio nostálgico, que a gente pode fazer aquela atmosfera para empurrar o Fortaleza, e que assim seja, tá? Que assim seja, a gente consiga trazer de volta o Fortaleza no Campeonato Brasileiro ao caminho das vitórias, coisa que estamos precisando e muito, tá? Fortaleza, inclusive, deu motivos, obviamente, para a gente acreditar nessa vitória. Uma partida muito importante contra o São Paulo. Fortaleza foi bem, conseguiu ter uma solidez defensiva ali, principalmente, na minha opinião. Contra o Colo-Colo nem se fala, né? O time, embora não tenha coletivamente contribuído tanto em gols, o individual prevaleceu do Breno Lopes, do Marinho. Do Lucero foi um gol mais coletivo, o Davidson, claro, foi um gol ali que ficou muito na questão da sorte, mas também do oportunismo do Davidson estar no lugar certo na hora certa. Enfim, a gente viu o Fortaleza melhorando como um todo no seu setor ofensivo e conseguindo manter a compactação defensiva, né? O Colo-Colo não conseguiu ameaçar tanto assim o Fortaleza, às vezes que ameaçou foi 90% ali, defesas tranquilas na mão do João Ricardo. Uma ou outra, é claro, que destoaram, mas mesmo assim, para o volume ofensivo que Fortaleza demonstrou na partida, defensivamente estava bem sólido, o meio-campo também compacto. Isso favoreceu muito para uma construção, até que de certa forma, natural do Fortaleza para o resultado. Mas enfim, vamos falar de Fortaleza e Juventude, que é o que interessa, o que a gente veio aqui fazer. E no normal de um pré-jogo, eu traria uma análise aqui do Juventude, tá? Traria uma formação tática, principais jogadores, o que o Carpini gosta, como vem o Juventude como todo para esse confronto. Mas vamos fazer um pouco diferente hoje. Por quê, Raul? Porque o Fortaleza precisa de resultado, a gente sabe disso. 0-0 é muito, a gente precisa sair do Z4, precisa mirar outras coisas no campeonato. Então a gente vai fazer o seguinte: vou trazer o simulador do GE aqui na tela. A gente vai simular juntos. Claro, é um vídeo gravado e eu já digo para vocês. Eu vou colocar a vitória do Fortaleza porque, enfim, eu realmente acho que o Fortaleza vai vencer. Além disso, eu quero ver onde Fortaleza pode terminar numa projeção ali realista, tá? A oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Então, vou colocar a vitória do Fortaleza, já adianto isso para vocês. E aí, convido, claro, para vocês ficarem totalmente à vontade para discordar, concordar. Raul, tal jogo não é isso, não tem como tal time vencer. Eu concordar, Raul, é isso mesmo, beleza. Acho que é uma projeção ali dentro da realidade. Fiquem totalmente à vontade para trazer a opinião de vocês aqui no comentário, até porque a gente sabe que é natural, tá? Não, é muito complicado a gente pegar uma rodada cheia em que a gente vai concordar com todas as partidas, então tá muito tranquilo quanto a isso, só traz a tua opinião aqui no comentário, e a gente faz aquele debate bacana aqui nos comentários com vocês, tá bom? Vou chamar a vinheta na tela, já volto com o simulador e a gente começa a projetar a oitava rodada do Campeonato Brasileiro e ver onde é que Fortaleza pode terminar, mais ou menos, essa rodada. Claro, a gente vencendo, tudo dando certo e vai dar, tá? Lá no PBzinho. Solta a vinheta, já já eu volto com o simulador na tela. Pronto, voltamos com o simulador da tela, que está aqui, né, com as 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, em que, infelizmente, Fortaleza é o 17º lugar no momento. Vou fazer a projeção, tá? Sem a gente olhar para a tabela em cima, para a gente poder ver no final do vídeo, mais ou menos, como Fortaleza terminou. E assim, eu não vou seguir aquela tática que normalmente o pessoal bota 1-0 para vitória, 0-0 para empate. Por quê? Porque tá todo mundo muito colado e o saldo de gol é importante nesse contexto. Então vamos tentar simular ali dentro de uma perspectiva realista, trazendo também possíveis resultados até com diferenças de gols, tá? Vou tentar não ser clubista, como eu falei para vocês. O do Fortaleza, já adianto, tá? Eu acho que vai ser 2-0 pro Fortaleza, tá? Deixa eu botar aqui. Vamos lá. 2-0 pro Fortaleza, acho que é tranquilo. Vamos seguir para Mirassol e Corinthians. Mirassol que joga dentro de casa, o Corinthians que contratou o Dorival, tá tentando retomar ali uma regularidade positiva nas suas atuações, coisa que não vem conseguindo, vem oscilando bastante. Vem de um empate, inclusive, pela Sul-Americana, né, contra o América de Cali. E o Mirassol que vive aprontando ali, enfim,
Vou colocar um empate, tá? Vou colocar um empate. Acho que o Corinthians pode sim vencer esse jogo. Não acho que vai dar vitória para o Mirassol aqui. Para mim é questão de 1-1 ou 2-1 para o Corinthians. Mas eu vou colocar um empate. Dizer que o Mirassol vai conseguir aprontar, dificultar a vida do Corinthians lá no Maião, tá? Grêmio e Red Bull Bragantino, um contexto bem parecido, tá? O Grêmio que ainda anda muito irregular, joga dentro de casa, a título de torneio internacional até tá bem, se eu não me engano, tá na segunda colocação, o Grêmio, né? Me corrijam aí nos comentários se não for isso. Mas eu vou colocar aqui, tá? Um resultado de 2-1 para o Grêmio. Acho que o Grêmio vai começar a caminhar ali, conseguir uma semi-recuperação nessa partida. Então vou de 2-1 Grêmio. E aí a gente vai direto para o Barradão agora, tá? Barradão com Vitória e Vasco. Jogo que, inclusive, uns anos atrás poderia ser da segunda divisão, né? Mas, enfim. E o jogo também de dois times irregulares no campeonato. Vitória que está no Z4, precisa vencer a todo custo e joga dentro de casa. Então é um jogo que eu acho complicado pro Vasco, tá? Dentro desse contexto, o Vitória não joga bem, tecnicamente não consegue ter bons desempenhos, e quase todos os campeonatos que Vitória entrou esse ano, ele não conseguiu desempenhar, tá muito mal na Sul-Americana, tem uma eliminação precoce na Copa do Brasil, né? Foi eliminado pro Náutico. O Campeonato Brasileiro tá no Z4, no Campeonato Estadual perdeu para o seu rival, né? Embora ainda reagiu ali no segundo jogo. Quem levou o título foi o Bahia. É ano complicado para o Vitória como um todo. Eu vou colocar um empate, tá? Vitória e Vasco, muito pelo fator casa, tá? Pelo Vitória tá jogando dentro de casa e pela necessidade de ter que construir um resultado, sair do Z4, enfim. Eu vou colocar um empate. Aqui eu acho que pode ser que pinte até uma vitóriazinha, tá? Um triunfo, como os torcedores do Vitória gostam de chamar. Mas eu vou arriscar ainda no empate aqui, 1-1, Vitória e Vasco. Flamengo e Bahia, a gente chega no Maracanã, e o Bahia que vem de uma derrota na Libertadores depois de ter uma sequência muito positiva, né? Vencendo de forma consecutiva, inclusive muito bem na Libertadores, e vem de uma derrota mais significativa. O Flamengo joga dentro de casa, tenta retomar a briga pela liderança do Brasileirão. Jogo complicado, jogo duro, tá? Eu vou de 2-1 Flamengo, tá? Acho que o Flamengo vai vencer essa partida do Bahia, mas aqui um empate pode acontecer. O que eu considero zebra, que seria uma vitória do Bahia, não seria um absurdo também de acabar acontecendo, mas eu acho que o Flamengo leva essa, muito pelo fator casa, Maracanã, a torcida está empurrando ali para, quem sabe, fazer com que o time volte, né, a briga pela liderança. Vou fechar no 2-1 Flamengo aqui contra o Bahia. Sport Cruzeiro. Cara, o Sport também é outro time que tá no Z4, precisa da redenção. E eu vou ser um pouco. O Cruzeiro, ele, a título de Campeonato Brasileiro, vem de uma partida expressiva, né? Uma vitória contra o Flamengo, com gol ali no final do Gabigol, inclusive a lei do ex. Vem motivado o Cruzeiro, mas enfrenta o Sport dentro de casa, o Sport precisa se recuperar. Um jogo 3 horas da tarde no Recife. Acho que os jogadores vão sentir. Vou colocar aqui, tá? 1-0 Sport, tá? Eu acho que o Sport vai vencer aqui, vai finalmente conseguir, né? Andar um pouco mais no Campeonato Brasileiro, encontrar o caminho da vitória no Brasileirão. Vou apostar numa vitória do Sport, porque, enfim, tem que ter um pouquinho também, né, galera, de audácia. Não dá pra gente achar que tudo vai acontecer bem bonitinho, como manda o script. Eu acho que o Sport aqui, 3 horas da tarde, lá em Recife, o Sport em último, tendo troca, né, demissão do Pepa. Acho que o Sport vai aprontar aqui para cima do Cruzeiro. Tô com essa sensação. Vamos de clássico agora, Palmeiras e São Paulo. Um bom clássico, tá? Mas o Palmeiras é líder, tá muito regular, com sequência grande de vitórias. Seria assim um absurdo eu não apostar no Palmeiras para essa partida, embora o São Paulo também tenha dificultando muito as vidas de seus adversários, né? Vale lembrar que o São Paulo vem de uma série de invencibilidade no Campeonato Brasileiro muito grande. É bem verdade que a maioria dos resultados do São Paulo são empates, inclusive o próprio resultado contra o Fortaleza, né? Foi outro empate, vitória mesmo. O São Paulo só tem uma de 2-1 contra o Santos. Então, a gente fala de uma invencibilidade meio deturpada, assim, meio complicado de se analisar, porque é uma invencibilidade muito na série dos empates, só tem uma vitória.
E eu acho que a primeira derrota do São Paulo vem aqui para o líder do campeonato, o líder que também vem numa sequência de vitórias significativas e que vem jogando muito bem, né? É uma partida até burocrática do Palmeiras, pragmática, desculpa, mas é dentro de um pragmatismo que funciona, que faz com que o Palmeiras se adeque ao que a partida pede, consiga construir o resultado em cima disso. Quando está à frente do placar, sabe muito bem a hora de frear um pouco, de gastar o tempo. A gente viu isso, inclusive, na partida da Arena Castelão. Palmeiras sabendo a hora de frear, de parar a partida, de dar uma diminuída no ritmo. Sabe jogar o Campeonato Brasileiro, a gente sabe muito bem disso, e tecnicamente tem um time competente para isso. Então vou de 3-1 Palmeiras aqui, tá? 3-1 Palmeiras contra o São Paulo. Claro que é um clássico, a gente fala que o clássico tem um imponderável e não sei o quê, mas pela lógica, o Palmeiras hoje é bem mais time do que o São Paulo, joga dentro de casa, tem um fator campo ao seu favor. Acho que dá São Paulo para essa desculpa, dá Palmeiras para essa partida. Atlético Mineiro e Fluminense, Atlético Mineiro precisando vencer a todo custo, o Fluminense um pouco mais confortável no campeonato, mas com a torcida pegando no pé de alguns jogadores, inclusive do nosso querido Hércules, né? E se não quiser, tá, Fluminense? Devolva o menino para cá, a gente aceita na maior. Não conte conversa, tá? Para esse jogo, vou levar em consideração o fator casa e acho que o Atlético Mineiro vai aprontar para cima do Fluminense, mas aprontar de forma magrinha, tá? Eu vou de 1-0 Atlético Mineiro no Fluminense. Botafogo Internacional, dois times aqui que prometeram muito para esse ano de 2025, né? O Botafogo, pela campanha que fez ano passado, arrastou Brasileirão, Libertadores, enfim, e o Internacional, que já veio de uma campanha no ano passado de recuperação muito forte, o que muito também o credenciou para esse ano estar bem forte para o Brasileirão 2025. Oscila mais do que se esperava, mas tem grandes jogadores, o destaque do Alan Patrick, inclusive, que para mim é um grandíssimo jogador. No Newton Santos, o jogo, eu vou de empate para cá, tá? Esse Botafogo Internacional, confesso para vocês que eu vou ficar em cima do muro, mas vou ficar em cima do muro com bastante gols, 4 gols para essa partida aqui. Vou de 2-2 Botafogo Internacional. Para encerrar, outro jogo que poderia, né, um tempo atrás, ser claramente um jogo da Série B, da segunda divisão, que é Santos e Ceará, o canalzinho, enfim, enfrenta o Santos que inclusive não vem conseguindo bater em ninguém, não vem conseguindo jogar bem, não vem conseguindo render, joga na Vila Belmiro, e um Ceará que, vamos ser sinceros, né, tá regular no campeonato, tá conseguindo implementar boas atuações, mas principalmente dentro de casa, né, eu acho que fora de casa o Ceará ainda não conseguiu se azeitar, e a gente espera que isso não aconteça, mas dentro de casa, com o apoio da sua torcida, o Ceará vem conseguindo bons resultados, mas é um time que oscila dentro da própria partida. Não é tão diferente, não é tão absurdo a gente ver, por exemplo, um primeiro tempo muito bom do Ceará e um segundo tempo muito ruim, ou o contrário, tá? Um primeiro tempo ruim, um segundo tempo bom. Então o Ceará ainda é um time que oscila muito dentro da partida. O Santos, infelizmente, não consegue vencer de ninguém. Dito tudo isso, vitória do Santos, tá? Santos 1-0 no Ceará aqui, vai fazer um golzinho, vai se segurar o restante da partida e vamos colocar o Santos aqui vencendo o Ceará de 1-0, tá? Fechada a oitava rodada, acho que no geral são resultados ali plausíveis de acontecer. Um ou outro que eu arrisquei um pouco mais, por exemplo, Mirassol e Corinthians, pode ser que pinte alguma surpresa nesse jogo e não seja um empate. Os clássicos em si, né, podem trazer um pouco disso, Palmeiras e São Paulo pode trazer, mas eu acho pouco provável. Mas no geral é mais ou menos por aí. O Sport aprontando contra o Cruzeiro, que pode ser que não aconteça. Mas em Campos Gerais são resultados plausíveis. E vamos ver em que colocação Fortaleza terminaria essa oitava rodada, se os resultados forem esses, tá? Se for a Fortaleza terminar vencendo o Juventude de 2-0, o jogo que aqui no GE tá na Arena Castelão, mas lembrando, tá, pessoal, o jogo é no PV. E tá aqui, ó, ele tá ressaltando o último jogo, que foi o último jogo que eu marquei. Deixa eu voltar aqui pro Fortaleza e Juventude, tá? Ó, e aqui a gente consegue ver um referencial muito grande, galera, de como esse campeonato ele tá muito nivelado, tá muito competitivo, né? A pontuação em si estão muito próximas e uma vitória muda muito o contexto. Ou seja, se acontecer a projeção que a gente colocou aqui,
o Fortaleza sai de 17º lugar para 12º, quase brigando no G10 ali, né? Inclusive, a um ponto só do Ceará, Corinthians e Grêmio, que estariam com 11 pontos já na parte do G10. Então, ainda é um campeonato que está muito competitivo. A gente tem que levar isso em consideração. Então, com essa projeção de vitória, Fortaleza em 12º, a gente conseguiria dar uma respirada no campeonato. Seria um resultado muito importante para o Fortaleza. E vamos torcer para que tudo isso aconteça, né? Um outro resultado ali pode acabar não acontecendo, mas enfim, Fortaleza fazendo o seu papel, vencendo o jogo, é bem verdade que a gente deve estar performando sim, mais ou menos para o meio de tabela, seja variando ali em 10º, 13º, 12º, 11º, mas vencendo, muito provavelmente Fortaleza fique por ali. Nessa simulação, só a título de conhecimento, a zona, né, o Z4 ficaria com Santos, Juventude, Vitória e o Sport de Recife, mesmo a gente colocando a primeira vitória do Sport na competição, tá? Mas é isso, pessoal. Fechada a análise da rodada. Quero saber, claro, de você aqui nos comentários, se você acredita na vitória do Fortaleza, se está fechado ou não, mais ou menos, com as nossas projeções. Se fez a sua projeção, traga aqui também no comentário como ficou. No mais, a gente agradece muito a presença de vocês. Fiquem com Deus, uma boa sexta-feira e que amanhã o Lion vença. Valeu!